Não sei como é que você chegou aqui hoje, nessa noite. Não sei a situação que você está passando. Mas talvez essa canção seja para alguém que entrou aqui pensando que está sozinho, abandonado e que Deus não está vendo nada do que você está passando. Pelo contrário, Deus está cuidando de tudo. Você não está sozinho nessa luta. Mateus capítulo 8 fala sobre, do verso 1, 2 e 3, um leproso. Diz o texto: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se tu queres, podes limpar-me. Versículo 3 diz: e Jesus, estendendo a sua mão, o tocou, dizendo: eu quero. Eu quero. Eu quero. Seja limpo. E imediatamente aquele homem foi purificado da sua lepra. Se você pode, feche seus olhos. Senhor, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja. E eu venho aqui nessa noite apenas como um instrumento nas tuas mãos. Que o Senhor venha falar ao coração do teu povo, ao coração da tua igreja, através da tua palavra. Usa-me apesar das minhas limitações, das minhas dificuldades, mas que a tua graça possa ser derramada sobre nossas vidas nessa noite. Que a tua palavra encontre espaço em cada mente, em cada coração aqui nessa noite. Que o diabo não tenha poder para roubar a nossa atenção, para nos distrair de tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Abre o nosso entendimento, abre os nossos olhos espirituais, para que possamos entender os mistérios da tua palavra nessa noite. Nós te damos graças por tudo no nome de Jesus. Amém. Amém. Mateus está relatando o momento em que Jesus está descendo do monte, onde teria ministrado o seu primeiro sermão, conhecido como o Sermão da Montanha, onde ele tem início lá no capítulo 5. Mateus ele faz uma separação no início do seu livro. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus ele vai apresentar o rei. Ele fala sobre a genealogia, ele fala sobre o nascimento anunciado por um anjo. Ele fala sobre o nascimento que foi reconhecido até por outras nações, quando magos do Oriente, ou sábios do Oriente, ou reis do Oriente, vieram até Jerusalém e foram falar com Herodes: onde é nascido o rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela desde o Oriente. Um nascimento que foi percebido, visto até por outras nações. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus ele está falando sobre apresentar o rei. Do capítulo 5 ao capítulo 7, agora Mateus está esclarecendo os princípios do rei, onde através dos ensinamentos de Jesus, Mateus ele vai apresentar o reino, ou o rei. Ele vai falar sobre a importância de quem pertence a esse rei ou a esse reino ser sal e luz sobre a terra. Ele vai falar sobre o ensino sobre a justiça. Jesus vai dizer que nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas, as demais coisas vos serão acrescentadas. E o próprio Jesus vai dizer mais à frente que se a nossa justiça não excedesse a dos escribas e fariseus. Mateus está apresentando as lições do reino, os princípios do reino. Ele vai falar sobre, na lei, o assassino, contra agora
Jesus está ensinando sobre, até se você irar contra o seu irmão, você pode ser réu do inferno. Jesus está ensinando, e Mateus vai trazer isso para mim claramente, sobre a oferta. E se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a sua oferta diante do altar. Vai lá, resolve o seu problema com o seu irmão, e depois você volta para você apresentar a sua oferta. Mateus, ele está esclarecendo os princípios do reino. Ele vai falar sobre o adultério. Se você cometer adultério, se for pego em adultério, a lei manda apedrejar. Jesus está dizendo não, mas não é apenas isso. Se você apenas olhar para uma mulher com uma segunda intenção, com uma intenção de cobiçar aquela mulher, já está adulterando. Mateus está relatando aqui os princípios, os valores do reino, desse reino que está sendo estabelecido. Ele vai falar sobre a questão do divórcio, que na lei de Moisés era permitido divorciar, e Jesus vai dizer, por causa da dureza do coração de vocês, mas não é assim o desejo do meu Pai. Mateus está falando sobre os princípios do reino. Ele vai falar que a palavra de quem pertence a esse reino deve ser sim, sim, não, não, e o que passar disso é procedência do maligno. Ele vai falar que a vingança não pertence a mim, não pertence a você, que nós devemos amar até os nossos inimigos, porque amar os amigos, qualquer um faz isso. Mateus está trazendo os princípios do reino. Ele vai falar sobre o jejum. Quando você for jejuar, né, não saia com aquela cara de coitadinho, como fazem os fariseus, como fazem os hipócritas. Não. Quando você for jejuar, lave o seu rosto, se unge, troque as suas vestes, para que as pessoas não percebam isso. Não é de aparência que se deve viver nesse reino. Ele vai falar que a porta ainda é estreita e o caminho continua estreito. Ele vai falar sobre os dois fundamentos, onde você está construindo a sua casa, edificando a sua casa, sobre a areia ou sobre a rocha. Mateus está trazendo aqui os princípios do rei. E quando chega no capítulo 8 e no capítulo 9, Mateus ele começa a apresentar o poder do rei. E a primeira história que surge é exatamente desse leproso. Jesus está descendo do monte, onde ele apresentou ali os princípios do reino. E ao descer do monte, a multidão acompanhava Jesus. E aqui eu vejo um contraditório, porque com Jesus vem uma multidão, e ao encontro de Jesus vem apenas um homem. Um homem, e um homem não era um homem normal, não era um homem comum, era um homem leproso. Eu vejo aqui algumas lições que esse homem me apresenta. Eu vejo que ele não desistiu apesar das circunstâncias, e as circunstâncias contra aquele homem pesavam contra ele. As circunstâncias contra ele eram duras demais. Existia uma lei sobre os leprosos. Eles deveriam viver isolados, separados. William Barclay, um teólogo e pastor escocês, ele vai dizer que naquela época nenhuma enfermidade convertia o ser humano em uma ruína tão grande por tanto tempo como a lepra. A lepra naquela época era uma doença repugnante e incurável, mas ainda assim ele não desistiu apesar das circunstâncias. Esse leproso ele me chama a atenção porque ele se aproxima de Jesus apesar de ser impuro. Porque além de repugnante e incurável, a lepra trazia um isolamento. A pessoa era arrancada do seu convívio familiar. Não tinha opção, não era opcional. Quando alguém era descoberto com aquela doença, lepra, ela era arrancada do seu convívio social, do seu convívio familiar. Deveria viver no leprosário apenas esperando a morte. E quem vivia naquele lugar? Rodeado de outros leprosos. Um mau cheiro insuportável,
exalava do seu corpo. Ele não podia se aproximar de ninguém. E quando ele estivesse caminhando, se ele percebesse que alguém estava vindo em sua direção, ele deveria colocar a mão na boca e gritar para que a pessoa pudesse ouvir: leproso, leproso, ou imundo, imundo. E a pessoa que ouvisse aquela declaração se afastava daquele caminho. Aquela enfermidade causava isolamento, causava vergonha, e é exatamente isso que a lepra fazia naquele tempo. Mas ele se aproxima, desafiando a tudo e a todos, desafiando a lógica, desafiando os costumes, desafiando a lei. Aquele homem, ele decide se aproximar de Jesus, porque ele não desiste apesar das circunstâncias, ele se aproxima apesar de ser impuro, e ninguém deve se sentir demasiadamente impuro para se aproximar de Jesus. Por quê, pastor? Porque ele é exatamente o amigo dos pecadores, ele é exatamente amigo dos impuros. Ele não tem medo, ele não tem receio de se aproximar daquele que tem desejo de ter um encontro com ele. Ele mesmo disse que ele não veio para os sãos, mas ele veio exatamente para os doentes. Foi para esse que ele veio. Ele não desiste apesar das circunstâncias, ele se aproxima apesar de ser impuro, e ele adora apesar de ser leproso. Interessante isso, porque eu olho para esse cara aqui, e eu não vejo uma pessoa revoltada, eu não vejo alguém machucado, não é o que me parece, não é o que me demonstra. Por quê, pastor? Porque ele era proibido de frequentar a sinagoga, ele era proibido de ir ao templo. E quantas vezes nós encontramos pessoas hoje feridas, machucadas, mas não porque foram proibidas de entrar na igreja, não porque foram proibidas de acessar ao templo ou assistir a um culto, mas porque simplesmente se desentendeu com alguém, e aí se fere, se machuca e se afasta da igreja, se afasta de Deus. Por quê? Porque me desentendi com o irmão, porque me desentendi com alguém dentro da igreja. Eu olho para esse leproso e eu não vejo alguém amargurado, triste, ferido, porque era proibido de entrar na sinagoga ou de participar do templo. Ele não, ele vai até o encontro de Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e ele adora a Jesus. A lepra era um símbolo do pecado e até mesmo da maldição divina, mas nada disso impediu aquele homem de ir até Jesus, se prostrar e adorar a Jesus. Por que a lepra era um símbolo de pecado? Por que a lepra era até mesmo um símbolo de maldição divina? Por que o povo judeu olhava a lepra como uma condenação? Talvez vindo da parte de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia e a gente volta para o Antigo Testamento, a gente vai ver que Miriam, lá em Números no capítulo 12, ela se junta com Arão, seu irmão, e ela decide falar mal de Moisés, que estava liderando o povo, saindo do Egito, atravessando o deserto. Porventura Deus fala só através de Moisés? Deus não fala também com a gente? Moisés nem ouviu aquela discussão, Moisés nem ouviu aquela conversa, mas Deus lá no céu ouviu. E aí quando Deus lá no céu ouviu, falou com Moisés: Moisés, chama a sua irmã e chama o seu irmão, porque eu vou falar com vocês. Deus fala com Moisés, Deus fala com Miriam e Deus fala com Arão. Porventura existe profeta no meio do povo de Israel? Se existir profeta no meio de Israel, eu falo com ele através de sonhos, através de revelações, mas não é assim com o meu servo Moisés, porque com o meu servo Moisés eu falo com ele face a face. Moisés talvez não sabia de nada do que estava acontecendo, mas Miriam sabia o que estava acontecendo, porque ela tinha falado mal, e por causa daquela atitude impensada, ela foi afastada do arraial. Por quê? Porque ficou leprosa.
Arão precisou interceder a Moisés, para Moisés interceder a Deus, para que aquela condenação não permanecesse. Deus vai responder para Moisés: se uma filha, se um pai cuspir no rosto de uma filha, ou se uma filha cuspir no rosto de um pai, não fica imundo durante 7 dias, então depois de 7 dias, esse problema vai ser resolvido. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu vejo Geazi, servo de um profeta, de um homem de Deus, que vai atrás de Naamã, o leproso Naamã, atrás das suas riquezas, atrás da sua oferta. E quando Geazi mente para Naamã, contando uma história, dizendo que veio alguém, que agora Eliseu está precisando daquela oferta, ele pega a oferta, a lepra toma Geazi de uma forma tal que ele precisa se afastar agora de Eliseu. Quando eu olho ainda para o Antigo Testamento, eu vou ver a história do rei Uzias, que era poderoso, que cresceu, que Deus deu vitória a ele, mas ele cresceu tanto que ele se achava no direito agora de entrar no templo e oferecer incenso, no altar do incenso. Ele não era sacerdote, ele era rei, e por causa dessa decisão impensada, ele também foi tomado de lepra e teve que se afastar do reinado. Então talvez por isso o povo daquela época comparava a lepra como o pecado que traz separação, o pecado que traz isolamento social, isolamento espiritual. A pessoa não poderia mais entrar no templo ou na sinagoga, ela vivia separada, isolada socialmente, isolada do convívio familiar, isolada do seu convívio espiritual. Mas ainda assim aquele homem, ele não desiste apesar das circunstâncias. Ele não desiste, ele se aproxima apesar de ser impuro. Ele adora apesar de ser leproso. E em quarto lugar, ele suplica apesar de ser sentenciado à morte. Por quê, pastor? Porque não existe cura, não existia cura para a lepra naquela época. Não existia tratamento para a lepra naquela época. Então a pessoa que era descoberta com aquela doença era sentenciada à morte. A morte era questão de tempo. E as características da lepra, elas são as mesmas características do pecado. O que o pecado faz na vida do homem? Ele insensibiliza, a pessoa perde a sensibilidade. A pessoa que tem essa doença, ela perde a sensibilidade na parte do corpo que pertence, ou não sente dor, não sabe se está quente, se está frio, não sabe se alguma coisa está ferindo. O pecado, ele insensibiliza o homem. O pecado, ele separa o homem, isola o homem do seu convívio espiritual, do seu convívio social, do seu convívio familiar. O pecado, ele deforma o ser humano. Eu não sei se você já conheceu alguém que talvez já frequentou a igreja e depois você conheceu aquela pessoa afastada dos caminhos do Senhor, e você percebe nitidamente no semblante daquela pessoa como ela era uma pessoa com Deus e como ela é uma pessoa totalmente diferente sem Deus, porque o pecado, ele gera isso. Ele insensibiliza, ele afasta, ele separa, ele deforma e por último ele mata. Ele mata por completo, espiritualmente, socialmente e fisicamente. A morte é questão de tempo. Mas ainda assim aquele homem vence tudo isso e ele vai até o encontro de Jesus. Ele se aproxima, ele adora e ele suplica a Jesus. Mas eu vejo algo diferente na súplica desse homem. E é exatamente agora, nesse momento, que eu entro na mensagem. Já entro e já caminho para o final. Estou brincando, calma. Existe algo diferente na fala desse homem. Porque ele não tocou em Jesus e saiu, assim como fez aquela mulher do fluxo de sangue. Ele não se aproximou por trás da multidão, tocou na veste de Jesus e saiu curado, não. Jesus não apareceu na frente dele e perguntou: o que queres que eu te faça? Assim como em tantas outras curas que Jesus operou. Não, ele se aproxima diante de Jesus. Ele se prostra diante de Jesus.
e ele suplica: Senhor, se tu queres, podes me tornar limpo. E é sobre isso que eu quero falar aqui nessa noite. É exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. O que Deus quer para mim? Você já se perguntou nisso? Você já parou para se perguntar isso? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para você? Porque quando eu olho para a fala desse homem, ele não duvidou que Jesus era capaz de curá-lo. Ele perguntou se Jesus queria curá-lo. Ele não duvidou do poder de Jesus naquele momento para curar ele daquela lepra, mas ele submeteu a sua vida à vontade de Jesus. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: quantos de nós temos a coragem de, antes de pedir qualquer coisa, perguntar: Senhor, se quiseres, o Senhor pode abrir essa porta? Senhor, se quiseres, o Senhor pode resolver esse problema? Senhor, se quiseres, o Senhor pode chegar nessa situação? Senhor, se quiseres, o Senhor pode abrir essa porta? Senhor, se quiseres, o Senhor pode me curar? Porque aquele homem, ele teve a capacidade de submeter todo o seu futuro diante de Jesus. É totalmente diferente de se apresentar diante de Jesus e dizer: eu quero ser curado, ou eu quero que o Senhor mude a minha história, ou eu quero que o Senhor abra essa porta, ou eu quero que realizar esse negócio. Ei, a minha oração, meu pedido precisa estar alinhado com aquilo que Jesus vai ensinar em Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Eu fiquei me perguntando: será, Anderson, que você tem coragem de fazer essa pergunta, de submeter a sua vontade à vontade de Jesus? Porque existem coisas que nós queremos e queremos muito. Existe ou não existe? É só comigo que acontece isso, gente? Existem coisas que eu peço para Deus e eu peço incansavelmente. E se você parar um pouquinho para pensar aí nas suas orações, eu acredito que existe mais alguém aqui junto comigo, que você pede coisas e pede coisas para Deus incansavelmente. E aí, quando eu estava lendo essa história, eu me perguntei: será que eu tenho condição de pedir, de perguntar antes de pedir? Será que você tem condição de perguntar para Deus antes de pedir? Porque foi isso que esse homem fez. Ele estava sentenciado à morte, ele estava isolado da sociedade, ele não tinha mais pessoas do seu convívio ao seu redor, ele não tinha mais esperança de futuro. Era aguardar a sentença, era aguardar o resultado final. Que dia que vai ser? Não sei, pode ser amanhã, pode ser daqui a pouco, pode ser depois da manhã, mas ainda assim, aquele homem teve a coragem, aquele homem teve a ousadia de submeter o seu desejo à vontade de Jesus. Senhor, se tu queres, não é se o Senhor pode, eu sei que o Senhor pode, mas é se o Senhor quiser. O Senhor pode me tornar limpo. E aí eu separei aqui algumas coisas que a Bíblia me mostra que Deus quer para mim. O que Deus quer para mim? Será que você já se perguntou isso? Será que você pode se perguntar isso nessa noite? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim? O que Deus quer para mim? O que Deus tem para minha vida? E eu separei aqui algumas coisas que eu tenho certeza que Deus quer para mim, assim como eu tenho certeza que Deus quer para você que entrou aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus quer isso para você que entrou aqui nessa noite. A primeira coisa que eu tenho certeza que Deus quer para mim, para você aqui nessa noite, é que Deus quer acabar com esse seu sofrimento.
Isaías capítulo 53, versículo 4 vai dizer que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou sobre si as nossas dores. A convicção que eu tenho em primeiro lugar nessa noite é que Deus quer acabar com esse seu sofrimento. Foi Jesus mesmo quem disse em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu tenho certeza que Deus quer acabar com esse seu sofrimento de uma vez por todas. Quando ele entra no templo, lá em Lucas no capítulo 4, e pega o livro do profeta Isaías, ele vai ler: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou a proclamar liberdade aos presos, para dar vista aos cegos, para libertar os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Uma certeza que eu tenho, querido, é que Ele quer acabar com esse meu sofrimento. Apocalipse capítulo 21, versículo 4, ele vai dizer: Ele enxugará dos seus olhos, dos meus olhos, toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor. Sabe, uma certeza que a palavra de Deus me mostra é que Deus tem prazer e desejo em acabar com o meu e com o seu sofrimento. Quando aquele leproso se aproxima de Jesus e faz essa pergunta, essa afirmação, questionando: Senhor, se tu queres, eu submeto a minha vontade à tua vontade. Eu estou disposto a viver conforme aquilo que o Senhor quer para a minha vida. Se tu queres, o Senhor pode me tornar limpo. E a resposta de Jesus para ele foi: eu quero. Eu quero. Eu quero. Sabe qual é a resposta de Deus para a minha vida e para a sua vida? Eu quero acabar de uma vez por todas com esse seu sofrimento. Eu quero acabar de uma vez por todas com essa dor que você sente na sua alma. Eu quero e eu tenho poder para isso. Segundo lugar, o que eu vejo que Deus quer para a minha vida e para a sua vida com toda certeza? Em segundo lugar, Deus quer trazer a paz de volta. E não apenas a paz como ausência de conflito ou de guerra, não, mas como uma reconciliação completa entre Deus e os homens. Uma paz perfeita que se sustenta mesmo em tempo de guerra. Por isso que muitas vezes nós não entendemos. O crente está passando problema, está passando tempestade, está passando luta, mas ele levanta a mão para adorar, mas ele consegue adorar a Deus, ele consegue ser uma pessoa alegre e feliz mesmo em tempo de guerra. Por quê? Porque não é uma paz somente na ausência da guerra, não. É uma paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente. O profeta Isaías vai declarar isso em Isaías capítulo 9, versículo 6. O menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Ele é o Príncipe da Paz. Jesus vai dizer: deixo-vos a minha paz vos dou, mas não vou lá dou como o mundo a dá, não. Lucas capítulo 2, versículo 14, quando Jesus está vindo ao mundo, os anjos vão declarar, ele vai dizer: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Jesus vai declarar em João capítulo 16, versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Sabe, uma certeza que eu tenho, que Deus deseja para a minha vida e para a sua vida, Ele deseja trazer a paz de volta. Mas não é uma paz comum, não é uma paz que o mundo pode dar, uma paz passageira, uma paz que você só sente quando as coisas estão dando certo. Não. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, querido? Deus quer acabar com esse sofrimento de uma vez por todas, e Deus quer trazer a paz de volta.
paz em meio às guerras. Isso o homem não consegue entender, o mundo não consegue entender, as pessoas não conseguem compreender. Quando elas olham para mim, quando elas olham para você, enfrentando os mesmos problemas, ou talvez problemas até piores, mas ainda assim, eles olham para mim, eles olham para você lá na sua casa, eles olham para você lá no seu local de trabalho, e conseguem enxergar em você uma paz. Isso eles não conseguem entender. Como pode? Como pode? Eu sei que ele está passando um problema, eu sei que ela está atravessando uma tempestade, eu sei que essa irmã está com um problema assim com o marido, ou está um problema assim com a esposa, ou está com um problema assim com o filho, com a filha, ou está assim com um problema na empresa, tá ruim, eu sei que ele está passando um problema, mas como é que pode ter uma paz como essa? É uma paz que excede todo entendimento. Sabe, em terceiro e último lugar, sabe aquilo que Deus quer para todos nós? Primeiro, Ele quer acabar com o nosso sofrimento. Segundo, Ele quer trazer a paz de volta. Em terceiro lugar, com certeza, sabe o que Deus quer para mim e para você? O desejo de Deus é que todos sejam salvos. Porque quando Deus enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, Ele não enviou o seu Filho para morrer para uma classe específica de pessoas. Ele não enviou o seu Filho Jesus para morrer apenas pelos bons. Não. Um dos textos áureos da Bíblia, que você conhece, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. O desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é acabar com o nosso sofrimento. O desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é trazer paz mesmo em meio à guerra. O desejo de Deus para a minha vida e para a sua vida é que você seja salvo através de Cristo Jesus. Paulo vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 3 e 4: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. O apóstolo Pedro, na sua carta em 2 Pedro capítulo 3, versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 10, versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando aquele homem se aproxima de Jesus, quando aquele leproso, mesmo com todas as regras, mesmo com todas as leis, o proibindo e o impedindo de se aproximar de Jesus, mesmo com todas as circunstâncias desfavoráveis, a doença, a separação social, as dores, o olhar das pessoas, o mau cheiro exalado pelo seu corpo, mesmo com todas essas barreiras sociais, visíveis e invisíveis, ainda assim ele teve a coragem de se aproximar de Jesus, independente dos olhares, independente do que as pessoas poderiam dizer, independente do que as pessoas poderiam julgá-lo naquele momento, ou apedrejá-lo, ou separá-lo, ou se afastar dele, independente de qualquer coisa que pudesse acontecer naquele momento, ele decide se aproximar de Jesus e submeter o restante da sua vida a uma palavra que viesse de Jesus. Senhor, se tu queres, o Senhor pode tornar limpo. E a resposta de Jesus para ele não seria diferente. Jesus estende a mão em direção àquele leproso. Jesus toca naquele leproso. Não é um toque de condenação, não é um toque que gerasse dor,
mas um toque que pudesse abraçar aquele homem que havia sido marginalizado, separado, isolado. Jesus toca naquele homem, se vira para ele e diz: eu quero acabar com esse sofrimento hoje, eu quero acabar com essa dor hoje, eu quero acabar com esse isolamento hoje, eu quero acabar com essa depressão hoje, eu quero acabar com essa angústia hoje, eu quero acabar com essa vida de derrota hoje, eu quero acabar com esse problema que tem afligido você durante anos hoje, eu quero acabar com essa dor que tem causado sofrimento e angústia durante todo esse tempo hoje. Eu quero, seja limpo imediatamente. E a palavra de Deus diz que imediatamente aquele homem foi curado. Talvez nós imaginamos, nós nos sentimos falhos e pecadores, e quando erramos e quando caímos, a primeira reação que temos, a primeira decisão que tomamos, é nos afastar da presença de Deus, é nos afastar do convívio entre os irmãos. A primeira coisa que pensamos é: eu não posso mais voltar para aquele lugar, eu não sou mais bem-vindo naquele lugar, eu não sou mais bem-vindo naquela igreja, eu não posso viver essa vida. Por quê? Porque eu caí de novo, porque eu falhei de novo, porque eu errei de novo, porque eu pequei de novo. A primeira coisa que o diabo coloca na nossa mente é: você precisa se afastar. Você está como um leproso, você está mal cheiroso. As pessoas vão olhar para você e vão condenar você no olhar. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você não pertence mais a esse ambiente. Tudo que o diabo quer é arrancar você da presença de Deus. Tudo que o diabo quer é afastar você da casa de Deus. Não, pastor, mas eu fico em casa, mas eu faço as minhas orações, mas eu assisto um culto, mas eu faço isso. Mas dentro da casa de Deus você não volta mais. Tudo que o diabo quer é te afastar para bem longe da presença de Deus. Mas o Senhor trouxe você exatamente aqui nessa noite, para que você pudesse ouvir essa palavra, que apesar das suas dores, que apesar das suas fraquezas, que apesar dos seus erros, que apesar dos seus tropeços, que apesar das suas quedas, nada disso pode afastar você de ter um encontro com Deus. Nada disso pode impedir você de se aproximar de Deus. Nada disso pode impedir você ou afastar você de estar na casa de Deus e na presença de Deus. Porque quando você se afasta, quem fica feliz é o diabo. Quando você se afasta, quem ganha é o diabo. Quando você se distancia, você está cedendo terreno ao inimigo. Essa história me mostra que independente do seu erro, independente da sua falha, independente da sua queda, independente do seu problema, nada pode roubar de você a oportunidade de se aproximar cada vez mais de Jesus. Porque um homem como esse, que tinha tudo para viver isolado, um homem como esse, que tinha tudo para viver afastado da sociedade, para viver num leprosário, longe de tudo e de todos, apenas esperando a morte, ele não teve medo, ele não teve barreiras que o impediram de se aproximar de Jesus. E por mais incrível que possa parecer para mim e para você, quando ele se aproxima de Jesus, ele diz: se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus disse: eu não condeno você, eu não vou mandar você embora, eu não vou impedir você de se afastar. Jesus não falou nada disso. Jesus disse: eu quero, eu quero, eu quero,
eu quero. Independente do seu problema, Jesus fala para você nessa noite: eu quero você de volta. Independente da sua dor, Jesus fala para você nessa noite: eu quero você de volta. Independente das circunstâncias que você talvez esteja atravessando, das causas que levaram você para longe da casa de Deus e da presença de Deus, Jesus fala para você nessa noite: eu quero você de volta na minha casa, eu quero você de volta na minha presença, eu quero você de volta tendo um relacionamento comigo, eu quero, seja limpo. E imediatamente aquele homem foi curado. Será que você pode se colocar de pé nessa noite?